Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o verso de número 10. Nós estamos refletindo, estudando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso para alguns, oração dominical para outros, oração do Senhor. E hoje nós chegamos ao verso 10, venha o teu reino. Nós vamos refletir sobre esta frase, venha o teu reino. Esta que é a segunda petição, Pai Nosso, venha o teu reino. É preciso que se diga que o que Jesus está aqui, em primeiro lugar, nos ensinando, não é a respeito, a priori, do estabelecimento de um reino terreno, como se a igreja existisse para conquistar terras, como um dia se acreditou que fosse, e assim aconteceram as cruzadas, por exemplo. Venha o teu reino, o reino de Deus em Cristo Jesus será assim estabelecido um dia, como acabamos de cantar, Jesus virá vencendo, as nações hão de cantar, vencido tem Jesus, nós cremos nisso. Hoje, no entanto, não é ainda assim, nós estamos vivendo o que os teólogos chamam de o período entre o reino de Deus já veio, mas o reino de Deus ainda não se estabeleceu plenamente. De que forma chega a nós o reino de Deus? O reino de Deus, de que Jesus está falando aqui, venha o teu reino, tem a priori a ver com um relacionamento de forma salvadora, um relacionamento salvífico com Jesus. Abra lá em Marcos, no capítulo 1, e veja o que Jesus declarou logo no início do seu ministério. Marcos, capítulo 1, eu quero ler o verso 15. Jesus começa o seu ministério, ele começa a pregar, e diz assim o texto: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, verso 14, onde anunciou o Evangelho de Deus, onde anunciou as boas novas de Deus. E quais são essas boas novas? Marcos nos dá aqui um resumo do Evangelho, um resumo das boas novas de Jesus. Enfim chegou o tempo, proclamava Jesus, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, arrependam-se e creiam nas boas novas. E agora de volta a Mateus 6, versículo 10, venha o teu reino, venha a nós o teu reino, é a forma de dizer o seguinte: Senhor, que haja arrependimento em toda a terra, começando por mim, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja discípulos, que as pessoas entreguem seus corações ao Senhor, que elas sejam leais ao Rei dos Reis, que elas tenham suas vidas transformadas, que a fé delas em Cristo Jesus seja traduzida numa fé que expressa amor, como Paulo diz em Gálatas 5, versículo 6, fé que expressa amor. Então, quando nós aprendemos a orar assim, venha o teu reino, o que Jesus em mente tem para nós é, em primeiro lugar, Senhor, cause em mim arrependimento, do tipo em que o Senhor de novo e a todo instante volte a ser Rei Supremo no meu coração.
Seja o Senhor o soberano da minha vida, o soberano da minha alma, o soberano de todas as pessoas para quem eu vou anunciar esse evangelho, anunciar que é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, creiam no evangelho. A primeira petição nós vimos, versículo 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quero recordar com você e aí cair de novo na nossa segunda petição, mas hoje eu quero ler para você o que diz o Catecismo Maior de Westminster, um dos principais documentos da igreja cristã, e que nós batistas inclusive bebemos dele no momento em que começamos a formular nossas confissões de fé, nossos catecismos ou nossas doutrinas básicas para os novos crentes. Um documento do século 17 e que estuda, por exemplo, o Pai Nosso e diz assim acerca de santificado seja o teu nome. O que pedimos na primeira petição? Na primeira petição, que é santificado seja o teu nome, reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido, nós pedimos que Deus, pela sua graça, nos habilite e nos incline a nós e a todos a conhecê-lo. Percebeu? Tudo que já dissemos, a nossa incapacidade, a nossa indisposição de buscar a Deus. Nós precisamos que Deus cause isso em nós, nos incline na direção dEle. Por isso que a primeira petição sempre é essa: Deus, cause em mim o desejo de confessá-lo, de santificá-lo, de adorá-lo, de buscá-lo, que o Senhor tenha um lugar especial no meu coração, um cantinho especial na minha alma, o principal canto do meu coração seja o do Senhor. Então é isso, aí vem a segunda petição. O que pedimos então na segunda petição? Na segunda petição, que é: venha o teu reino. E aí diz assim o catecismo: reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que esse reino seja destruído. Venha a nós o teu reino, destrua no meu coração o reino de Satanás, onde ainda possa haver qualquer vestígio do império do diabo na minha vida. E isso é muito sério. Abra, por exemplo, sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e veja o que Paulo vai dizer a respeito daqueles que ainda não são de Jesus Cristo. Na verdade, o que Paulo vai dizer sobre cada um de nós antes da nossa conversão. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim em Efésios 2: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Paulo diz para nós que antes de Cristo habitar nosso coração, haviam outras duas forças que reinavam em nós: o mundo, com suas seduções, as inclinações da carne, que naturalmente deseja tudo que é contrário a Deus, e o diabo. Jesus, portanto, está nos ensinando a orar, dizendo: Deus, se ainda houver resquício do reino das trevas no meu coração, venha a mim o teu reino. Que o teu reino dissipe
qualquer poder de Satanás, qualquer domínio do pecado, qualquer domínio do mundo, qualquer domínio das inclinações do meu coração para o mal. Venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino em mim. Mas é mais do que isso. O reino de Deus, ele se espalha dentro de mim e a partir de mim. E aí o catecismo de Westminster, ele continua dizendo, a gente pede que esse reino seja destruído, esse reino de Satanás seja destruído, e que Jesus volte logo, mas para Jesus voltar logo, algumas coisas têm que acontecer. O evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Judeus têm que se converter, como Paulo vai dizer em Romanos. A plenitude dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Então, Jesus está nos ensinando a orar de forma a olhar para aquilo que Jesus disse que precisaria acontecer para que ele então pudesse vir. Então a gente ora pela evangelização dos povos, venha o teu reino entre os povos, venha o teu reino entre os judeus que ainda não creem, venha o teu reino no meio de todos que ainda não ouviram do evangelho, que o Senhor levante missionários, que o Senhor levante obreiros, que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Então veja quanta coisa está implícita nesta simples petição: venha o teu reino. Venha o teu reino em mim, dissipando o domínio das trevas, do mundo e da carne. Venha o teu reino entre os povos que ainda não ouviram o evangelho. Venha o teu reino na vida daqueles que eu conheço e ainda não se arrependeram e não creram no evangelho. E continua a confissão de Westminster, o catecismo, ele diz assim: que os judeus sejam chamados e que a plenitude dos gentios seja trazida à igreja, que a igreja seja provida de todos os seus oficiais. Quem são os oficiais da igreja? Presbíteros, pastores e diáconos. Que a igreja tenha os seus oficiais, que a igreja obedeça às ordenanças do evangelho, que a igreja seja purificada da corrupção, aprovada e mantida, que as ordenanças de Cristo sejam administradas de forma pura. Quais são as ordenanças? Batismo e a ceia. O que o catecismo está nos ensinando a dizer é que a vinda do reino depende de uma igreja sadia. Então, quando nós paramos para pensar que a igreja de Jesus, nossa igreja, a segunda igreja batista em Goiânia, é uma das milhares e milhares de agências do reino de Deus espalhadas pela terra. Quando a gente imagina que nós somos uma dessas agências e que o reino se espalha através dos crentes que vão levando o estandarte de Cristo, a bandeira de Cristo, a bandeira do evangelho. Então, quando isso nos faz orar com outra perspectiva, quando a gente diz: Senhor, vem o teu reino. Para o teu reino vir, nossa igreja tem que ser saudável e cumprir o seu encargo, levar o evangelho, fazer missões, evangelizar, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. Então veja que essa expressão que Jesus nos ensina a incorporar em nossas orações, carrega tanta coisa que precisa ser dita e buscada em oração. Recapitulando: Senhor, venha o teu reino na minha alma, no meu coração. Venha o teu reino dissipando as trevas do pecado, do diabo, do mundo. Venha o teu reino na vida do meu filho, convertendo, salvando, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus familiares, dos meus amigos, as pessoas com quem eu convivo. Venha o teu reino nos lugares que ainda não conhecem de Jesus. Venha o teu reino de uma forma que o teu Espírito traga arrependimento,
Lembra de Marcos 1,15? É chegado a vós o reino de Deus, arrependam-se e creiam, para que seus pecados sejam perdoados. Então, a gente tem que pedir que o Espírito de Deus venha fazendo esse trabalho de arrependimento, porque só Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O reino de Deus, para se espalhar pela terra, ele depende do trabalho da igreja, as agências do reino de Deus. E aí a gente pede para que Deus nos ajude a ser essa igreja saudável, e que outras igrejas saudáveis também se levantem, e que outras igrejas possam se curar e possam se manter firmes na propagação e na vivência do Evangelho. É tudo isso que está implicado nesta petição de Jesus. Outra coisa, Jesus mesmo disse, ele falou o que? Ele disse, olha, o Evangelho terá que ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. O Evangelho terá que ser pregado em todo o mundo, do contrário, o reino não será definitivamente estabelecido. Então a gente ora por isso. A gente veja a importância de missões na vida de uma igreja local. É isso que Jesus está nos ensinando a fazer. Então, quando a gente olha para o todo da oração do Senhor, a gente compreende. Primeira petição: Pai, faça meu coração querer o Senhor, santificar o Senhor, buscar o Senhor, fazer do Senhor o primeiro e o único da minha vida. Deus, mas que isso não fique só comigo. Venha o teu reino em mim, mas que eu possa também ser agente do reino, levando o teu reino, levando o teu nome, levando a tua bandeira, levando a graça de Jesus, anunciando o Evangelho, pregando o arrependimento em Cristo Jesus. Venha o teu reino em mim, venha o teu reino através de mim, venha o teu reino na minha igreja, venha o teu reino através da minha igreja, venha o teu reino, Senhor. É assim que o Senhor nos ensina a orar. E claro, a última coisa implícita aqui nesse texto, venha o teu reino, venha logo o Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus, vem logo. Vem estabelecer definitivamente seu reino, porque quando seu reino for definitivamente estabelecido, reinará a paz, reinará a perfeita alegria, a plena alegria na tua presença. A plenitude da alegria na tua presença, da qual diz o Salmo 16:11. Então, resumindo, nós poderíamos colocar essa petição em 3 aspectos. Venha o teu reino em mim, dissipando os poderes que são contrários à vontade de Deus para mim. Venha o teu reino dissipando os poderes do diabo, que ainda existe em mim, alguma sombra ainda do pecado em mim, alguma inclinação. Venha o Senhor e dissipe isso, porque onde chega o reino de Deus, qualquer outro reino vai embora. Venha o teu reino através de mim, em segundo lugar, levando isso para a minha igreja e através e para além da minha igreja, até os confins da terra. Que nós possamos propagar o Evangelho. E em terceiro lugar, venha Senhor Jesus. Venha Senhor Jesus. Percebe como tudo que Jesus nos ensina a respeito de oração está muito bem encapsulado nessas pequeninas petições que não passam de esboços sobre como nós devemos orar. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça orar assim como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver isso, a querer isso, causa isso em nós. Ensina-nos a orar buscando a vinda do reino. O que significa ser cidadão do reino, embaixadores do rei. Ó Deus, dá-nos essa graça. Ajuda-nos, que venha o teu reino em nosso coração,
Que venha o teu reino em nossa família, em nossa igreja. Que o teu reino seja espalhado a partir de nós. Que Jesus volte logo para reinar para sempre e sempre. Esse é o nosso desejo. Assim é que oramos em nome de Jesus. Amém.